Então estamos nós aqui com mais uma parte, vamos dar continuidade para poder partir para a finalização da modelagem do Kirby. Então estávamos aqui na janela de Edit UVW, estávamos rotacionando esta que corresponde à parte da frente. Vocês podem ver aqui, né? Parte da frente selecionada, está mostrando aí para vocês, parte de trás selecionada, certo? Legal. Já rotacionamos, está certinho aqui, quem não rotacionou, rotacione. Clique em Move e mova mais ou menos até o centro aqui. Agora essa parte de trás, mesma coisa. Clique em Rotate, dê uma rotacionada aqui. Vocês podem até posicionar dessa forma, tá? Um mais ou menos aqui, outro mais ou menos aqui. Pronto, beleza. O importante é que tudo fique dentro desse quadrado aqui. Se vocês deixarem fora, isso não vai ser renderizado. Nós vamos renderizar essas UVWs, vamos abrir no Photoshop para poder fazer a pintura delas, tudo bem? Tem uma parte aqui que ficou sobrando aqui. Vamos aproximar isso aqui. Corresponde a essa parte aqui de dentro. Eu vou renderizá-la sem encaixar aqui, vou deixar ela separada. Mas deu uma rotação aqui nela. Ela é tão pequena que é difícil, né, pegá-la. Pronto. Legal. Agora nós temos que vir aqui em cima em Options. Options nada. Tools. E em Tools, clique na opção Render UVW Template. Aparece essa nova janela. Ele tem aqui as medidas do que nós vamos renderizar. Essas medidas podem ser alteradas. Vocês podem deixar tipo 2048, 5000, 10.000, tanto faz. Ou também números menores, como 640, 800. Isso aí depende de vocês. Eu vou deixar com o padrão que ele oferece, que para mim eu acho que é muito bem-vindo. Aqui em Mode, está None. Nós vamos colocar Solid, apenas isso nessa janela. E vamos clicar em Render UV Template. Aqui onde está vermelho, ele está marcando que não está correto. Mas no nosso caso, não precisaríamos editar. Vou fechar e vou desmarcar aqui Show Overlap. Render. Pronto. Porque o nosso mapeamento aqui é super básico, é muito simples. Então não tem grandes problemas. Clique agora no botão Save Image. Vamos lá na pasta do Kirby. Temos aqui texturas. Eu vou chamar aqui de UVW. Vou deixar como JPEG mesmo, clicar em salvar. Aceita as configurações que vem. Aqui normal, aqui large e automaticamente vai para o best. Tudo bem? Clique em OK. E vamos lá na pasta que está na área de trabalho. Texturas. O VW está aqui, estão vendo? Agora nós vamos clicar em cima da imagem com o botão direito. Vamos escolher a opção Abrir com e Photoshop. No meu caso é o CS6. Só que pode ser qualquer Photoshop que ele vai dar certo. CS2, 3, 4, 5, 6, tanto faz. Bem, o que nós vamos fazer? A primeira coisa, nós vamos clicar na varinha mágica, que é o Magic Wand Tool. Vamos clicar no fundo preto. Vamos segurar a tecla Ctrl e apertar a tecla Y. Ops. Ctrl Shift Y, que vai inverter. Depois nós temos que vir aqui embaixo na opção Create a New Layer. E agora nós vamos pintar. Como é que faz para pintar? Vem aqui do lado, tem a cor de Foreground e Background. Vem na cor de Foreground, que é o primeiro quadradinho. Vamos escolher uma cor que se assemelhe à cor do nosso Kirby aqui da referência. É meio rosa, né? Que é mais ou menos isso. Talvez ele tá mais pro pink, eu acho. Então puxa um pouco para baixo aqui. Acho que é mais ou menos isso aqui. Se não for, a gente muda depois. Clique em OK. Agora procura pelo baldinho, que é o Paint Bucket Tool. Ó aí, Paint Bucket Tool. E clica na seleção. Clica agora na Move Tool, que é a seta preta. Pressione Ctrl W, que é para tirar a seleção. E venha em File, Save.
Nós salvamos o JPEG e agora vamos salvar o PSD pintado. Clique em salvar. Ok. Vamos lá na pasta de referência. Então perceba que nós temos duas imagens agora, né? Ó, temos o VW, que é o que nós geramos a partir do 3D Max, que serve de referência para que a gente possa pintar o nosso PSD, que é esse aqui que está pintado. Nós poderíamos salvar um JPEG, só que o PSD também é aceito pelo 3D Studio Max. Então vamos colocar o PSD mesmo. Volte ao 3D Studio Max, feche todas as janelas que estão abertas. Deixe o seu Kirby aqui na perspectiva. Aperte F4, aperte M. Vamos criar um novo material. Aqui em Diffuse vamos clicar em None. Clicar duas vezes em Bitmap. E na pasta Texturas, clicar duas vezes em UVW. Clique em OK. Deixe em Collapsed Layers mesmo, não tem problema. Arraste para o Kirby. E marque aqui a opção Show Standard Map in Viewport. Então perceba que ele recebeu a textura, só que ele ficou com umas ranhuras pretas aqui. Isso, vira e mexe, acontece. É uma coisa recorrente. Por quê? Porque nós temos que pintar a nossa textura não exatamente como é, e sim pintar um pouco para fora. Tudo bem? Então volte ao Photoshop. Aumente aqui, apertando Ctrl+. Aperte a barra de espaço, clique e mova. Estão vendo? Aperte a barra de espaço, clique e mova. Aí vocês vão procurar aqui na caixa de ferramentas o pincel. Em seguida, vocês vão apertar o Alt e vão clicar no rosa. Perceba que o pincel virou um conta-gotas. Ou seja, ele está colhendo a mesma cor que vocês tinham. Clique com o botão direito em qualquer lugar. E aqui no Hardness, é se vocês vão deixar o pincel suave ou vão deixar o pincel duro. Clique aqui assim mais ou menos. Então perceba que ele está suave, suave demais. Ctrl Z. Deixe o Hardness mais ou menos em 50%. Ele fica um pouco suave e um pouco duro, perceba. Vocês ainda poderiam deixar ele quase totalmente duro. Deixar nos 80 e pouco por cento. Clica. Então percebe como ele fica, tá vendo? O tamanho do pincel está muito grande. Clica com o botão direito e aí o size, vocês podem diminuir um pouco. Depois clica fora. Então nós temos que pintar, ó, vazando um pouco, saindo um pouco para fora. Para que aquelas ranhuras pretas, que o preto é o fundo, estão vendo aqui? O fundo é preto. Não apareça quando você colocar a textura lá no 3D. Então, gente, é só clicar, segurar e arrastar. E vir pintando aqui, ó. Deixar a borda um pouco mais para fora. Isso aqui é fácil de fazer, ó. Clica, segura e arrasta. Não precisa ficar perfeitinho, tá? Não precisa ficar certinho, certinho. O importante é que fique um pouco para fora. Pronto. Terminamos a frente. Aqui também, nessa forminha aqui da boca. Aqui também. Sempre segurando a barra de espaço e clicando, assim ele vai mover a tela. Ctrl mais e Ctrl menos, vocês aumentam e diminuem o zoom. E aí vai pintando, ó. Passou até um pouco demais, é exagero. Vem pintando aqui, ó. Quase acabando. Terminou? Pressiona Ctrl S ou simplesmente vem em File, Save, volte ao 3D e perceba que já modificou bastante, estão vendo? Na parte de baixo, por exemplo, não aparece mais nada. Na parte de cima, só aqui. Então eu tenho que ir na parte de cima e na parte da frente, percebam, tá vendo? É na parte da frente e não é na parte de trás. Então o que nós devemos fazer? Temos que vir aqui, procurar a parte da frente e pintar um pouco mais alto aqui, estão vendo? Salve. E agora temos a textura aí toda envolvendo o nosso objeto. Aperte F de front, volte à referência e perceba que ele tem as bochechinhas pintadas aqui. Teremos que fazer da mesma forma. Volte ao Photoshop, clique em Add a New Layer para criar uma nova camada. Aqui na direção do Layer 1,
que é toda a nossa parte rosa, eu vou deixar oculta por enquanto. Porém, eu tenho que me certificar que eu estou clicando na parte certa. Para isso, a melhor coisa é renomear as camadas. Onde está aqui background, clique 2 vezes e digite fundo. Clique em OK. Então eu sei que esse é o fundo. No layer 1, eu vou clicar 2 vezes, vou chamar de rosa, chamar de corpo, vai. E no layer 2, eu vou clicar 2 vezes e chamar de bochecha. Para mim saber o que é cada coisa. Então perceba, aqui eu estou clicando no fundo, aqui eu estou clicando no corpo e aqui eu estou clicando na bochecha. E o layer do corpo está escondido, porque agora eu não vou usar ele por enquanto. Porque eu preciso ver onde está a boca para poder pintar a bochecha corretamente. Só que não deixe o corpo clicado, deixe a bochecha clicada. Agora eu vou vir aqui no foreground e vou deixar um pouco mais pink, estão vendo? Eu vou clicar, segurar e arrastar. Ctrl mais e mova um pouco. Perceba que o pincel está muito duro. Aperte Ctrl Z, clique com o botão direito, eu já mostrei isso agora há pouco. Vamos diminuir um pouco o hardness e também um pouco o size. Clique fora, uma vez. Só que clique fora nessa parte cinza aqui, senão vai ficar pintando onde não deve. Então vamos pintar mais ou menos assim. Olha só. Volte à referência, que está lá no Chrome. Perceba que o meu está muito grande. Pressione Alt, Ctrl Z e vamos desfazer. Botão direito, diminua totalmente o hardness e aumente um pouco mais o size. Clique fora aqui nessa parte cinza, pode ser nessa de cima. Aumente um pouco mais o size, clique fora. Então perceba que agora está grande, tá bom. Clique uma vez só, pronto. Clique mais uma vez e mais uma vez. Agora pressione Ctrl T. Segure e arraste somente na vertical. Ao terminar, aperte Enter. Agora clique na seta preta, que é a Move Tool, e mova um pouco mais para cima. Habilite a visualização do layer corpo, salve e volte ao 3D Max. Perceba que a textura já foi aplicada. Então nosso trabalho foi feito corretamente. Estão vendo? Volte à referência no Chrome e perceba que temos ela aí. Agora nós vamos segurar a tecla Alt, clicar, segurar e arrastar para o lado para poder duplicar essa bochecha corada. Ao terminar, perceba que aqui ficou bochecha copy. Pode deixar só como bochecha ESC. E a de baixo, bochecha DIR, que é direita e esquerda. Salve, Ctrl S ou simplesmente File, Save. Volte ao 3D Max e perceba que nós temos as duas bochechas aplicadas. Saia do Exit Isolation Mode. Feche o editor de materiais. Selecione um dos sapatos. Eu tenho que tirar aqui do Face do VW Mapping primeiro, né? Então clica no Face, pronto. Clica fora. Selecione a ferramenta Select and Move, clique no sapato, desabilite NURM Subdivision, faça a mesma coisa com outro sapato também. Clique em um dos olhos, desabilite NURM Subdivision, no outro olho também. Ao invés de ficar aplicando essa subdivisão, vamos aplicar o Turbo Smooth, como eu falei anteriormente. Clique no corpo, então perceba que ele já tem o Unwrap UVW, vamos aplicar agora o Turbo Smooth. Deixe com 3 interações para ficar bem suave. Faça a mesma coisa com os olhos. Aplique Turbo Smooth. Os olhos pode ficar com 3 também, não tem problema. Faça igual com outro olho. Agora, resta fazer com os pés. Deixar com 3 também para ficar bem suave. E também com o outro pé. 3 interações para ficar certinho. Aperte o número 8 do teclado alfanumérico. A cor de fundo está preto. Mude para branco. E vamos renderizar para ver como é que ficou.
Então temos aí o nosso Kirby, bem semelhante à referência que nós temos. Veja lá. Com mais alguns detalhes a gente pode trabalhar mais nele e deixar ele com a nossa cara. Eu dou essa videoaula por encerrada. Agora fica a caráter de vocês criar uma iluminação adequada, criar um plano. Se precisar voltar no Photoshop e editar a textura, vocês já sabem fazer isso. Pode mover mais para o lado, mais para o outro. Pode aumentar os olhos, o sapato, enfim. Então, agradeço aí ao Aziel pela sugestão do tutorial e espero que o ajude. Um abraço e nos vemos no próximo tutorial.